tua! Chama a tua para aqui! Onde é que a tua avó apareceu? A 13 de maio. Pois, foi numa cova. Oh, bem funda. Lá está a tua fotografia com a placa com o seu número. Tens um mugshot da tua avó? Não tenho. Na altura Mas não se há fazia. coisa que eu tenho, meu querido amigo, é que uma vez por semana, pelo menos, tenho um episódio que é o meu preferido. E achas que vai ser Vou-te este? confessar. Sentes? Eu tenho quase a certeza. Também tenho quase a certeza que sim. Vamos? Lá a isso. O que é que será isto? Que episódio será este? A luz está a tremer. Ai meu Deus. Neste dia estamos em 1851 e morri em Londres. Londres! Londres, Teresa. século Oh XIX. meu Deus. É lama e velas. É mesmo. E morri aos 53 anos. Também não vale que não viveu lá No muito Fuxídia. tempo. Vale que não viveu lá muito tempo. Falamos da escritora inglesa Mary Shelley. Amo! Mary Shelley, Mary, já fui obcecado, já estive aí há muito tempo. Incrível mulher mesmo, em tantas formas. Vamos chamar-lhe Sheila. Sheilinha, Sheila. Mary Godwin nasceu em 1797, também lá em Londres. O pai, William Godwin, um filósofo famoso, conhecido assim, um radical de ideias. Estou a muito pensar. socialistas. Sim. E a mãe, já cá trouxemos, ouçam por favor esse episódio, é uma das figuras mais extraordinárias, se calhar que já cá trouxemos, a Mary Wollstonecraft. Também ela filósofa, uma mulher com uma vida agitadíssima, incluiu assistir à Revolução Francesa, esteve lá no coração de tudo e depois diz assim: vamos fazer a revolução, uma das primeiras feministas antes disso ser uma coisa, que depois vê assim, quando é publicada a Declaração dos Direitos dos Homens, ouça o episódio sobre ela, ela diz assim, dos homens? E ela publica do seu próprio moto a reivindicação dos direitos das mulheres. Não tem muito tempo este episódio, não tem muito tempo. Não. Sei lá, o Recordo-me tempo bem. passa tão a correr, mas é Pois. muito fixe. E é um manifesto feminista, claro, avant la lettre. E ela tem este, depois vai para a Inglaterra, casa com este William Godwin, e tem esta filha, agora que não chega a conhecer a mãe, se lembram, só quando ouviram o episódio, ela morreu 11 dias apenas, quando a nossa Mary tinha 11 dias, que é uma tristeza que vai acompanhá-la para sempre, nunca ter conhecido a sua mãe, ainda por cima uma mãe pública, famosa, portanto que ela Pois bem. conseguia ouvir a sua voz através dos livros e do que lhe contavam dela e dos retratos até, Claro. mas que nunca a conheceu, mas que vai marcar, claro, a sua vida. Ela não andou propriamente na escola, formalmente, mas teve uma educação do melhor que há em termos intelectuais, entre, claro, filha de dois intelectuais, os livros, os amigos também do pai, que Os ia lá toda a lanches, gente, festas de os aniversário, lanches, exatamente. tudo. As criadas também era tudo socialista, Claro, tudo. tinham todos à mesa uns juntos uns com os outros. Aquilo era uma alegria naquela. Ela, se fosse preciso, abria uma porta, Sim, fazia a cama. até isso. Agora vai ser por uma destas visitas lá de casa do pai que a nossa Mary, aos 16 anos, se vai apaixonar. O jovem poeta Percy Shelley, que tem 21 anos, esse não é problema, era só 5 aninhos mais Está-se velho bem. do que ela. Tem outro problema, que é a mulher, uma vez que o Percy Shelley era casado e com filhos. Uma escandaleira. O pai dela não acha graça absolutamente nenhuma e foi até quase uma surpresa para a Mary, de certa maneira, a reação do pai, porque ela vivia tanto naquela coisa, mas estou apaixonada, então o meu amor é mais importante do que qualquer outra coisa, o cares? Mas ela ficou até quase um bocadinho chocada com a reação do pai e então os pombinhos resolveram, respeito. Oh, Hugo, Mary amo, Shelley e o nem Percy pareces Shelley, tu, nem acabei de pareces chamar tu. pombinhos, Os pombinhos, dos o grandes Pita vultos e a das- Mary. das letras. Belezas. Os pombinhos Sim. resolvem fugir para Também o esquema é sempre o mesmo, também vou-te dizer. casar Nada não podiam inovador. porque ele já era casado, Pois, não é? pois. E fogem, eles têm logo um filho, só que a alegria vai durar muito pouco porque o bebê morre passado poucos dias, assim, Que aqueles horror. grandes chapadões. Entretanto, eles tinham-se mudado para a Europa continental, tiveram outro filho, o único que vai chegar a adulto, até que chegamos a umas férias que eles passam em Genebra, lá mesmo à beira do lago, em casa, uma casa de férias, de outra figura incrível, que é o poeta inglês Lord Byron, que era amigo de beijinho deles todos. Pá, isto há Claro. um momento em que isto tudo parece assim, parece uma brincadeira. Parece mentira. Parece mentira. Aliás, eles são Esta todos gente do à mesmo mesa. género literário, já vamos falar qual é. Certo dia, eles estavam lá no verão, no lago, sais do lago, pescas uma truta, Claro. depois não sei quem é que vai cozinhar a truta. garrafa de A Mary vinho, Shelley não é? dizia logo assim: Eu não sou, não contem comigo. Não. Sim. Wrong, it's just wrong, it's just wrong. Eles olhavam logo todos para ela e ela dizia assim: "It's just Não. wrong." Oh, Lord, não sei Lá quantos, vai o tu. Lord. Ou manda a Lady Manda Byron. isso. Oh, filha da-
Pá, eu estou a imaginar esta mesa, o Peter, o Lord Byron, uma truta, Mary. Era tudo ótimo. Até que, o que é que acontece? Começa a chover, estragam-lhe o dia todo, eles vão para dentro de casa e põem-se ali à conversa, durou horas, uma garrafa de vinho, 2 garrafas de vinho, bem isto, bem aquilo. Estavam lá também outros amigos, e o tema era uma teoria muito da moda, chamada galvanismo, que é uma teoria, também vou cá trazer este Galvan, que é um senhor muito interessante. Eram teorias científicas, eram as primeiras experiências que se começava a fazer com eletricidade, estas correntes elétricas, a teoria de que o corpo é animado através da eletricidade, e depois havia um tipo que andava. Estas teorias que são exploradas por quem? Pelo Volta. O Volta, sabes, o pioneiro deste estudo, que até dá nome, criou, supõe-se, a primeira bateria elétrica do mundo. A voltagem vem de uma pessoa que se chama. As voltagens, isto tudo. E depois mais o quê? Outro pioneiro no estudo que vai testar esta teoria da eletricidade, o Luigi Galvani, que testava isto em sapos, os sapos mortos, não é? Porque eles acreditavam que era possível trazer de novo à vida criaturas mortas através da eletricidade, porque se a eletricidade é que te fazia estar vivo, davas outro choque e claro, o sapo dá assim um kick com as patas e ele disse assim: olha! Meu Deus! E este Luigi Galvani, bem, uma coisa quase de semideus, estás a ver? É da muito ideia. A imitação de Deus, sim, claro. Uma que é coisa... um tema muito à volta destas isto... questões. Ele sobrevive na nossa língua na palavra galvanizar, e galvanizar, tudo isto vem deste Luigi Galvani. É um bocado isso à francesa, ele é italiano. Agora, quem ficou galvanizada com esta história quem? Foi a nossa Mare. Eles foram todos para a cama. Não foram todos para a cama. Não foram todos. Calma. Ela foi com o Percy. Cada um. Depois Quartos, o Lord Byron foi lá com os amigos dele. Sim, aquilo aparecia. O resto dos amigos. Claro, eram perto das 3 da manhã. Ficou mesmo na cama. Não dormiu mais essa noite. Entre o aterrorizada e o fascinada com aquela conversa. Claro, esta ideia de trazer os mortos de volta, fascinada, mas também horrorizada, e vai ter ideia para uma história. No dia seguinte, na manhã seguinte, ao pequeno almoço, lá a fazer os cereais dela, aqueles iogurtes gregos, enfim, aquela gente também que não que ela usava. Ela era muito, previa do estômago, para funcionar como um relógio, como a Fátima lá. Isso, ela caça imunitas. Imunitas. E vai começar aquilo, conta-lhes a história de uma ideia que tinha originalmente para um conto e que depois, com a existência do Percy, do marido, se vai tornar um livro. É a história do quê? De um cientista suíço, Victor Frankenstein, é um nome tirado de um castelo que ela tinha visitado na Alemanha, que, uma espécie de vaidade e de poder, está assim, quer ver até onde é que vai a sua própria capacidade, constrói uma criatura com partes de corpos de cadáveres, não é? Uma criatura gigante, não é? Ele está a construir uma criatura para ser bela, para ser quase criar uma raça perfeita que depois também o adorasse, não é? Que seja o seu criador. Um bocadinho essa imitação de Deus, de facto. Só que ela, quando lá acorda à vida, não é? Esta criatura do Dr. Frankenstein é uma coisa descomunal, tem mais de 2 metros, e o Victor acha horrenda, é feíssima, horrível de feio, e abandona, não é? Vai-se embora do seu laboratório, não quer saber de nada daquilo, entanto lá pensa, tem que voltar, não é? E quando volta, de facto, a criatura, assim a chamada, tinha desaparecido. Isto é tudo lindo, é tudo incrível. É incrível mesmo. A moralidade disto tudo, onde isto vai. Muitas. A criatura vai fugir, vai andar ali por todo o lado e vai-se percebendo uma criatura verdadeiramente boa, queria arranjar amiguinhos, queria falar com as pessoas, queria arranjar amiguinhos. Mas uma folha branca. Uma folha em branca, sim. folha em branca. Até que percebe que toda a gente, nem falava sequer, não é? Até que percebe que toda a gente foge horrorizada e começa a ver que as pessoas têm medo da sua aparência, não é? E vai-se refugiar numas montanhas e ali vai começando. Descobre uma família muito pobre que vive lá ao pé, vai aprender a língua destas pessoas, ouvindo, sempre escondido, e vai vendo a vida miserável que aquela gente tem e vai ajudando nos seus problemas. Coloca lá à porta um cabaz do Lidl. Sim, vai buscar compras. Sim, há aquela coisa para passar, leva uma esfregona para a senhora não ter que estar sempre a passar a cozinhar. O carro estava com o depósito vazio, ele pegava naquilo. Levava o carro e enchia o depósito. Levava tampões e benzigéneos e dizia assim: minha senhora, estamos no século
do 19. Agora ponho uma pinha. Olha lá o que é que se usava no século XIX. Então, até que ele resolve ir falar com a família e percebe que aquilo não tinha corrido nada bem, porque acham-no terrível, querem matá-lo. E é quando ele se confronta de facto com a maldade humana, porque até a quem ele tinha feito tanto bem, ele tinha feito aquela coisa, e confronta-se até com a sua própria noção de horrendo. Também se começa a achar ele próprio monstruoso. O pai do monstro. Horrendo, horrendo. E ele vai procurar o tal Vítor e pede-lhe, ameaça mesmo, já com uma vingança enorme para com o seu criador, e diz assim: faz-me uma mulher, uma companheira, uma amiga, porque eu também tenho direito a estar feliz. Aliás, o Vítor estava ele próprio também noivo e a ponto de casar. E ele ameaça matar o Vítor, portanto o seu criador, matar a sua noiva, matar toda a gente, os seus amigos, toda a gente, se ele não lhe fizer uma tal criatura, porque ele próprio também tem direito à sua felicidade. O Vítor começa, mas resolve destruir aquilo que tinha construído, começa a pensar: isto vai ser uma nova espécie, mas é de gente horrorosa, gigantes, vai destruir a humanidade, e portanto destrói e foge. A criatura vai atrás dele, entretanto mata-lhe a noiva, o pai da noiva também morre, começa a matar toda a gente, e então há aí uma inversão de perseguição, e é o Vítor, o Dr. Frankenstein, que vai perseguir a sua criatura. Vão até à Rússia, vão até ao Ártico, perseguem sempre de um lado, do outro, não sei o quê, até que por fim, aqui abreviando um bocadinho, o Dr. Frankenstein morre. As suas últimas palavras são: procurem ou busquem a felicidade e a tranquilidade e evitem a ambição, julgando ele próprio a sua própria vida. História. Agora, num twist bastante emotivo, a criatura, apesar de toda a infelicidade que lhe tinha causado aquele Dr. Frankenstein, chora profundamente a morte daquele que era também o seu criador, e depois mata-se para que ninguém saiba sequer da sua existência, daquilo tudo. Pai, claro, isto tem tantas layers, tem tanta camada. Vamos abordar algumas. Esta história, ela chamou Frankenstein, ou o Prometeu moderno. O que é o Prometeu moderno? É um Prometeu assim já mais para a frente. Todo. Pode ser homem, pintava pode ser o cabelo, mulheres, não ligava, sai ao sábado à noite. 2, 3, 4, enfim. Claro, isto é uma alusão ao mito de Prometeu. Quem é Prometeu? É o tipo que rouba o fogo aos deuses do Olímpico. Do Olimpo. Claro, e o entrega aos homens. Aqui o fogo simboliza o conhecimento, não é? É quase como desvendou, é o Prometeu que nos traz quase ver a luz, não é? Ver o fogo. Zeus passa-se dos cornos. Claro, mesmo. que é assim que tem que ser Zeus dito. Passou-se daqueles cornos completamente, uma Exato. tareia na Hera, que era a sua mulher, por acaso ela era mais dela que lhe dava tareias do que o contrário. E dá um castigo gigantesco ao Prometeu. Era o quê? Estar preso, agrilhoado a uma pedra gigante, e ter uma águia que todos os dias lhe ia comer o fígado, que era onde os gregos acreditavam que estava o centro das emoções humanas. O fígado do Prometeu crescia durante a noite, mas todos os dias lá ia a águia comer novamente Claro, isto é das coisas que toda a gente tem presente na memória. Sim. É contada de muitas formas e feitios, e com muitas obras de arte sobre este mito de Prometeu. Agora, a vida real da nossa morta também não vai ser menos dramática. A tal mulher do Percy, que era casa do Shelley, portanto que era casada, atira-se a um lago lá em Londres, e eles finalmente podem casar, a Mary e o Percy. Entretanto, tem mais uma filhinha que morre também logo a seguir. Entretanto, 1818 é enfim publicado o Frankenstein, que se vai tornar um dos grandes clássicos da literatura e sobretudo da ficção científica. Imediato esse sucesso. Logo. E ela tem 20 anos nesta altura. A primeira edição sai anónima, porque pensou-se, é uma escandaleira uma mulher escrever um livro destes, claro, mas depois, talvez lembrando-se de quem era filha, de quem foi a sua mãe, uma das mais importantes feministas do seu tempo. É lindo isso que estás a dizer. Assina logo a segunda edição. A partir da segunda edição aparece já com o seu nome. Claro, desde a segunda edição que existem boatos, teve boatos, que não tinha sido ela a escrever, mas sim o próprio marido, o próprio Shelley. Mas isso é o statement da altura a boicotar claramente. Como é que uma mulher escreve uma coisa destas? Claro. Agora nós sabemos, claro, que foi ela, sem qualquer dúvida, e até nisso ela foi revelada
revolucionária em dar o seu nome, como foi na ficção científica e sobretudo também na filosofia das muitas leituras que o Tiago estava aqui a falar, que tem esta versão moderna do Prometeu e tantos temas quase inesgotáveis que estão no Frankenstein. Para já, esta dúvida, quem é verdadeiramente o monstro nesta história, não é? O criador, a criatura, a ideia também de que esta criatura era boa, era altruísta, ele era vegetariano porque não tinha coragem de fazer mal aos animais, até de repente ser abandonada, esta ideia do abandono, não é? Do ser lançada à humanidade, não é? Quase como a ideia de só quando somos confrontados com os outros é que somos eventualmente más. Toda a gente, a natureza verdadeiramente boa das pessoas, que era uma ideia revolucionária no seu tempo, esperançosa. Série, era uma ideia revolucionária que ia contra aquela ideia que estamos predestinados, que nascemos já com todo o nosso mindset, enfim, muito revolucionário em todas as coisas. E claro, a relação entre a criatura e o criador, não é? Também no homem como criador, e aqui no homem com H pequena até como o criador das suas coisas, ela não diabolizando a ciência, avisava quase para os perigos do tal chamado complexo de Deus, porque o livro não diaboliza a ciência nem os cientistas, apesar de ter criado esta imaginária. A ideia do atrevimento, não é? Do atrevimento, sim. Pois. E sobretudo do tratamento dos outros, porque é pelo tratamento que deram à criatura que ela se torna mal. Há quem veja nisto uma alegoria também à era industrial, a criação, porque, claro, a época industrial trouxe-nos muitas coisas maravilhosas, como os carros e a eletricidade e o comboio, mas trouxe também miséria. Falavas de Londres no início, miséria abjeta, condições de vida terríveis, as cidades a crescerem como verdadeiramente cidades nesse contexto fabril, operário. Olha o resultado, mais de 150 anos depois, olhem à nossa volta como estamos. E depois, geralmente, estes temas da ambição, da vaidade pessoal, de tudo isso mais. E é, claro, eu diria dos mais completos, não sei se é dos mais completos, mas é um completíssimo estudo sobre a natureza humana. As perguntas continuam, como continuam também, na altura, as desgraças da vida da nossa Mary. Estavam de novo em Itália, o Percy sai de barco durante uma tempestade no mar e depois de estar desaparecido durante 10 dias, o seu corpo vem finalmente dar à praia. A nossa Mary Shelley, que ainda por cima era novíssima. Novíssima mesmo, novíssima. Ele morre também muito, muito, muito novo, muito novo. Isto foi pouco tempo depois do que vida a dela. Sim, nossa. ela ficou destroçada, claro, e vai dedicar o resto da vida a escrever, que escreveu muito mais coisas, e a editar, foi uma editora, sobretudo que a divulgar a obra do marido, que não tinha chegado a ser particularmente conhecida enquanto ele ainda era vivo. E é por causa dela e das suas edições e do seu trabalho que ele se vai tornar um dos mais famosos poetas da língua inglesa, já depois de morto, e graças a ela. Curiosamente, a sua obra mais conhecida, mais famosa, chama-se precisamente o Prometeu Agrilhoado. A Mary Shelley escreveu mais livros. Ela escreveu muitas biografias, por exemplo, incluindo, quem achar graça de procurar, sobre poetas portugueses, como o Sá de Miranda. Tem um livro chamado História de alguns poetas portugueses, claro. Escreveu muitos artigos feministas, na tradição da sua mãe, para jornais, até se tornar ela própria, já bem mais tarde, um expoente do romantismo, o estilo que o Byron e o Shelley e ela também partilhavam, de que ela depois se torna um expoente, que é o quê? Isto no fundo é a paixão vencer sobre a razão, vínhamos do racionalismo, não é? E sobretudo esta paixão, o amor pela natureza, pela imaginação, pelo gênio, por tudo o que é sublime na natureza. Claro, ela representa estas coisas. O tema do Frankenstein também não podia ser mais atual, como aliás tem sido sempre atual ao longo do tempo. Agora, na forma, por exemplo, da inteligência artificial, que podemos estabelecer esses paralelos, como podemos ter estabelecido paralelos com a energia atómica também no passado e tantas outras coisas. E lembra-nos, sobretudo, nesta típica embriaguez das capacidades humanas, do dificílimo equilíbrio entre aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós devemos fazer. A Mary Shelley morreu faz hoje 173 anos. Uau, amei! A mãe já tinha morrido. Amei isto!